Miló Podcast no ar, né, galera? Tudo, Felipe Pedra. Meu Deus do céu, Evandro Chaves. Que honra, hein? É verdade, meu irmão. Respeita a gente, hein, A Felipe galera Pedra. já viu aí na thumbnail. Hoje o programa tá com palavra pesada. Irmão, o negócio vai ser A gente vai ter uma pós-graduação aqui Ih, agora. esquece. Então vamos sair pós-graduados. Esquece. Essa mesa aqui vai trazer grandes frutos. É isso, com a gente, Filipão, ele, o mestre Renan de Melo, pastor. Também vou fazer festa. Felipe Pedra? Felipe Pedra. Doido é pedrada mesmo, né? É violento. Obrigado, meus amigos. Vocês são top. Obrigado pelo carinho de vocês. Uma honra estar aqui nessa mesa Obrigado, com vocês. senhor. Bom, Obrigado nossa, mesmo. a gente tá falando um tempão, né, Filipão? É verdade. Assim que o senhor gravou o primeiro episódio, a gente falou, pô, vamos Eu convidar já o ia pastor perguntar Renan e quanto tal. que tinha que pagar pra participar aqui. Porque... Como é que faz? Quanto paga pra ser amigo desse negócio? Não. Brincadeira, vocês são top demais. Pô, Obrigado pelo carinho de vocês. obrigado, Obrigado senhor. mesmo. Obrigado Uma a honra. gente. Tamo junto. Vamos fazer o nosso jabá tradicional. Isso Você aí. que tá assistindo aí esse Isso. episódio, se inscreva no canal, dá o like, ative as Faz notificações, isso que é né, muito Filipão? importante, cara, porque quando você faz isso, nosso conteúdo ele vai chegar para mais pessoas. Então, se você acha relevante, compartilha aí na sua rede social, em qualquer uma delas, no WhatsApp, no Facebook. E também, ó, eu descobri, Evandro, que as pessoas às vezes assistem, mas não se inscrevem. É verdade. E não ativa o sininho. Então é importante você fazer isso também, tá? Mesmo que você esteja vendo na televisão, o pessoal coloca lá na sua Smart TV. Faça isso, tira um tempinho, vai lá no celular, curta, compartilha, que essa ideia é muito boa. Miló Podcast. Além disso, nós temos o nosso canal de cortes do Miló. Isso e aí. você também, se quiser só ouvir, a gente tá lá no Spotify, Deezer também, beleza? Vai lá no teu Exato, streaming lá, Muito bom. que a gente tá em todas as plataformas. Aqui é multiplataforma, respeita a rapaz, gente. Estamos respeita. chegando cada dia mais. É. Pastor, Todas as pontas, né, mano? No áudio, no vídeo, no digital, posso no tirar uma analógico. dúvida antes de começar um pouco a sua história? Larga o aço. Quando eu vou trocar uma ideia com a galera, Sim. eu costumo falar que eu leio a Bíblia de duas formas. Uhum. Tem o contexto histórico, que esse contexto é imutável, não muda. Perfeito. Ela tem um contexto de quem escreveu, para quem foi escrito aquele texto, Quando foi escrito. quando foi escrito, Isso aí. contexto social e tudo mais. Só que além disso, às vezes quando a gente lê a palavra, a gente tira um contexto pessoal Perfeito. a Isso aí. partir da nossa experiência cultural, social, para aplicar nos nossos dias. Perfeito. Né? Eu posso dar um exemplo na palavra, por exemplo. Uma Vamos vez lá. o senhor me ministrou a passagem sobre Davi. Davi, ainda em casa, ainda morando com o pai, cuidando das ovelhas, ele saiu na mão com o leão e com o urso. Largou o aço. Aí. Largou o aço. É verdade. Morava no Rio, ele era carioca. Por isso que ele... Aí passou um tempinho, ele tava na frente de Golias, Perfeito. sendo visto por 2 grandes exércitos. Isso aí. né? Perfeito. E aí o que o senhor me ministrou, Evandro? Olha só. Davi, para estar sendo visto por 2 grandes exércitos, primeiro, ele foi fiel quando não tinha ninguém olhando. Uou. Tipo assim, ele sozinho, quando não tinha ninguém vendo, só eu, como Deus, Uhum. ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso. Por ele não ter tido medo, ter sido fiel a mim quando não tinha ninguém Uhum. vendo ele, eu vou colocar ele na frente de 2 exércitos, Perfeito. porque eu sei que ele vai continuar Muito sendo fiel bom. a mim. Perfeito. Foi uma coisa que o senhor me ministrou. Uhum. E aí, quando a gente fala de reino, de evangelho, essas ministrações pessoais, tá tudo Uhum. bem a gente colocar pra fora, Uhum. pra fora e falar que que é algo de Deus pra nós, Sim, né? Perfeito. Perfeito. Isso é tranquilo, né? Tranquilo, porque assim, a gente tem que entender o seguinte, hoje eu fiz uma live Sim, agora sim. pela manhã, falando sobre essa questão. A premissa básica da hermenêutica, dentro da reforma protestante, a gente teve lá 5 solas, né? 5 solas de Lutero. Sim. Então lá, 31 de outubro de 517, Lutero foi lá, as teses na porta da igreja, e dali as 5 solas. Só a escritura, só a fé, só Cristo, né? Só a graça e somente Deus a glória. Então só a escritura, na verdade, né? Só a escritura, só a Bíblia. Então tem uma premissa básica de interpretação bíblica que é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Uhum. Dentro da Bíblia interpreta a própria Bíblia, qual o grande desafio, Evandro? É você o seguinte, entender o que a Bíblia disse e o que ela diz com o que ela disse. Hum. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Davi encarou o leão e o urso e encarou o gigante. Beleza, agora o que ela está dizendo com isso que ela já disse? Isso aqui é o fato histórico. Está dito, aconteceu. Agora, o que ela está dizendo para nós hoje acerca disso? É a aplicação pessoal que você faz. Legal. É a ministração que você recebe. Entendeu? E isso é um grande desafio. Talvez seja hoje um dos maiores problemas
no meio dos estudiosos, né? Por isso que a gente ouve tanta coisa diferente, porque cada um vai aplicar dessa maneira. O que esse texto fala comigo? Tem o que o texto diz e o que o texto quer dizer para mim. E eu não posso fazer do que o texto quer dizer para mim uma doutrina. A doutrina é o que está escrito. Legal. Isso aí. A doutrina é o que está escrito. Agora, a interpretação já é diferente. Muito, muito bom. Legal. Qual a sua história, pastor? Você é crente desde sempre? Eu nasci no evangelho, cara. É nasci no evangelho. Minha mãe... Você é carioca? Sou mineiro. Mineiro. De onde? Sou de Mantena. Não tem no mapa, nem no Google Earth, você acha. Brincadeira, meus amigos mantenenses aí. Eu amo Mantena. Beijo pra vocês. Eu vou a Mantena normalmente uma vez por ano. Por causa da pandemia, tem tempo que eu não vou. Minha cidade tem 20, 25 mil habitantes hoje em dia. Eu saí de lá, eu nasci lá, e como a capital mais próxima não era Belo Horizonte, era Vitória, Espírito Santo, que a minha cidade fica a 13 quilômetros da divisa com o Espírito Santo. Então Vitória dá uns 300 quilômetros, Belo Horizonte dá muito mais. A cidade mineira mais conhecida perto da minha é o Governador Valadares. Sim. Então a gente ficava nesse trânsito aí, Vitória, Minas e tal. Mas quando eu saí definitivamente de Mantena, eu tinha 15 anos. Eu saí de lá dia 8 de janeiro de 1999. Cheguei no Rio dia 9 de janeiro de 1999. Por que eu guardo a data? Que é um dia antes do meu aniversário. Ah, sim. E eu fiz aniversário na rodoviária. Então eu cheguei aqui dia 9 de janeiro de 1999. Tô aqui há 23 anos. Tô com 39. Tô com 39, isso aí. Então com 23 anos que eu moro no Rio de Janeiro. Mas veio por quê? Eu tenho um irmão que morava aqui, gente, na roça. O irmão meu, quando completou 18 anos, eu sou o caçula de 4 irmãos. Então o segundo da casa, quando ele completou 18 anos, ele falou, vou embora, vou procurar a sorte na cidade grande e veio embora. Aí quando foi 97, 98... uma crise muito grande lá na roça, não choveu, meu pai trabalhava com madeira, fazia carroceria de caminhão, carroça de burro, morão de seca, não choveu, então não tinha café, não tinha gado, ninguém reformava a carroceria, ninguém fazia nada. O trem ficou tão feio que nós fomos tomar banho no Rio, cara, comer arroz com farinha, meu pai sempre muito trabalhador, falou, não, vamos embora pro Rio de Janeiro, vamos pra uma cidade grande. Só que como é que encontra meu irmão aqui sem celular, sem nada? 99, irmão, não tinha Facebook, não tinha nada. Mais fácil, Aí chega na rodoviária até achar o cara. Aí foi... Mas conseguiu comunicação com ele de alguma forma? Antes de ir, não? Não, viemos pra achar. E ele morava onde aqui? Copacabana, cara. E até achar, porque um taxista que era amigo do outro, que conhecia, enfim, achamos ele. A história é longa. E aí eu tô aí, cara, 23 anos aqui no Rio de Janeiro. Aí me casei aqui. Quando eu me casei, eu fui pro Espírito Santo trabalhar. Trabalhei 3 anos numa empresa lá e depois voltei em 2006. Então, nesses 23, tem esse intervalo aí de 2 anos e meio aproximadamente que eu fiquei no Espírito Santo trabalhando. Mas sempre Rio de Janeiro foi o foco. Eu tô aqui há 23 anos, Caramba, que coisa linda. Uma informação que não acrescenta nada na vida de ninguém, rapidinho. Você sabia que o Governador Valadares é a cidade que, proporcionalmente, é a que mais viaja pessoas para os Estados Unidos? No Brasil, tão verdade é que a gente tem um apelido, é Valadólares. Valadólares. Quando eu fui tirar o visto pra América, eu consegui pra mim, pra minha família toda, graças a Deus, eu fiquei com medo disso. Porque a minha cidade, Mantena, também, todo mundo ia nos Estados Unidos, velho. Então, quando o cônsul olhava, Mantena, Valadares, não, vai ficar, não vai não. Mas Deus foi tão bom que eu consegui. Mas isso aí é uma estatística verídica. Verídica. Né? O maior índice de pessoas que vão para os Estados Unidos no Brasil sai de Valadares. Caramba. Impressionante, né? Impressionante. Eu descobri isso porque eu tenho uma prima que mora lá, aí fui visitá-la. Legal. Aí ela falou, caramba, que Você foi a Valadares? Fui a Valadares. A minha cidade está a 120 quilômetros depois, sentido Espírito Santo. Ao invés de descer para Belo Horizonte, você pega o sentido Espírito Santo, 120 quilômetros mais ou menos tá Mantena. Aí 13 quilômetros depois já é a divisa, aí vem Barra de São Francisco, já é Espírito Santo, mas é próximo ali, eu nasci lá. De Valadares talvez saia um trem pra Vitória, não sai? Sai. Eu faço Colatina, Vitória, aquela região toda ali. Pô, Valadares eu achei legal. Eu fui num lugar onde a galera... Né? Calor paca. Calor tu não sabe o que é calor, não, velho. Mantena é um buraco, então o vento passa em cima. O vento passa em cima, não passa na cidade, irmão. Pô, imagino. Valadares é quente, Valadares é quente. Mas quando fala desses lugares assim, já penso logo em comida por motivos óbvios. Né? Por que será? Por que será? Mas a culinária mineira é demais. Eu sou suspeito em falar, mas demais. é top mesmo. É demais. Como eu fui na casa da minha prima, eu comi comida de carioca em Valadares. Eu não comi comida lá. Mas eu já fui pra Minas, eu fui pra Juiz de Fora, que também é bem carioca, Juiz de Fora, né, pastor? Sim, Juiz de Fora é quase um quintal de Rio de Janeiro. Também foi muita Juiz de Fora. Do ladinho, né? Mas eu fui passear em Capitólio. Legal. Que é incrível lá. Já foi em Capitólio, pastor? Não. Paradisíaco, né? Não, pelas lindo, fotos. é lindo. E lá é comida bem mineira. Então cansei de pagar assim, R$18 comer à vontade, comida na panela de barro, assim. Passa longe. Não dá pra mim ir lá não. Por enquanto não, né? Grande a peleja, grande a tentação. Grande a tentação. Pastor, mas vem cá, falando de pastoreio, o senhor
Sempre teve chamado de pastor. Como o senhor descobriu que ia ser pastor? Meu sonho era ser cantor, velho. Mentira, sério? Aí eu gravei um CD, esgotou. Desceu tudo pelo esgoto. Esgotou. Deixei 10 na loja e voltei, tinha 11. Alguém comprou outro lugar e devolveu lá, toma isso aqui. Muito bom, muito bom. Brincadeira. Eu nasci no interior lá, então a igreja tinha programa na rádio. Então minha mãe sempre ia pra lá cantar com meu irmão mais velho, canta muito, compõe muito, cara, talentosíssimo. Então minha mãe fazia segunda voz, tá? Eu cresci nesse ambiente musical, assembleiano. Sou da Assembleia de Deus até hoje, né? Mas coloca 40 anos atrás, na época que eu nasci, tô com 39. Então, assim, a gente não podia jogar bola, era pecado, não podia usar uma bermuda, era pecado, não tinha praia. O que sobrava pra jovem crente? Igreja, instrumento musical. É verdade. Por isso, aí, agora fazendo aqui um comentário, por isso que você pega os músicos de 30, 40 anos de idade, você é de onde? Assembleia de Deus, Batista, porque não sobrava opção pra gente. Não tinha internet, então só sobrava o quê? Qual era a maneira da gente poder fazer alguma coisa a mais? Instrumentos, então o cara podia tocar bateria, teclado. Pode ver que essa galera é tudo filho de crente, tá? E diga-se de passagem, só músico bom. Só músico fera, os melhores vem daí. Você pode pegar aí que a galera boa vem daí, os que tocam com os músicos seculares aí. Isso aí. Tudo crente, maioria, 90% crente. E aí, eu criado nesse ambiente, meu irmão sempre cantou muito, eu falava, quando eu crescer eu vou cantar. Sempre gostei muito. Aí, aquela dificuldade, participei de festival de música, cara. Tirei segundo lugar, quase gravei e tal. Aí, quando eu fui trabalhar no Espírito Santo, em 2003, quando eu me casei, assim que eu me casei, eu participei de um festival de música lá, tirei segundo lugar. Da gravadora da Lauriette, na época, a Praise Records, que era a gravadora top do estado. Né? E o primeiro lugar era a gravação de CD. E eu fiquei em segundo lugar. E eu aproveitei aquela vibe ali e gravei um CD. Só que com muita dificuldade. Eu trabalhava numa empresa, na Forte Leve Caixa d'Água. Aproveita, seu Antônio, fica aqui, né? O patrocínio a gente agradece. Mas isso já no Rio? Isso já no Rio? Não, lá no Espírito Santo. Eu já tinha vindo pra cá, aí quando eu me casei eu fui pra lá, pra trabalhar. Ia conseguir emprego lá na fábrica. E aí eu ia trabalhando e pagando, cara, R$30 a hora de estúdio, mano. Levei 1 ano e meio pra gravar. Meu Deus. Aí pagava lá 10 horas, aí o baterista ia lá, tocava, aí pagava mais 10, o cara ia lá, tocava a guitarra. Nem tudo mais difícil, né? Na eletrônica. E quando eu gravei o CD, eu tinha matriz, mas não tinha como reproduzir. A empresa mandou embora. Eu peguei meu tempo de casa e investi no CD. Fiz 1000 cópias de CD e saí cantando. Só que eu sempre gostei muito de Bíblia. Minha mãe me ensinou Bíblia desde pequeno. Minha mãe sempre, Bíblia. É o que eu falei, a gente não tinha muita opção. Então, era isso aí. Tramitava a vida, orbitou em volta disso aí. E aí, muitas vezes, sempre li Bíblia. Não dedicava com afinco como eu faço hoje, mas sempre fiz. E aí, chegava pra pregar, pra cantar, aí o cara dizia assim, pô, o pregador não veio. Você pode cantar e pregar? Ah, claro, posso. Aí cantava, botava o playback lá, largava o aço e pregava. Aí o cara, pô, você prega bem, cara. Faz o seguinte, você pode voltar de novo pra cantar e pregar? Pô, posso. Aí no terceiro convite, só prega. Só prega. Você não pode deixar o playback em casa. Não esquecer a música, não? Amado, só prega, por favor. Tá chegando mais legal. Amado, só prega, por favor. E aí foi acontecendo, cara. E quando eu tinha meus 23 para 24 anos de idade, aí eu era auxiliar de trabalho, que a Assembleia de Deus tem isso, né? Auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Pá. Dentro da Assembleia de Deus, a hierarquia é essa. Eu era auxiliar de trabalho. Aí um dia o meu pastor me chamou no gabinete, falei, fiz alguma, vou tomar uma exclusão agora, eu quero conversar contigo. Eu já rodava o Brasil, cara, já pregava, não como hoje, mas pregava e cantava, tá, em eventos menores, igrejas menores, sempre amei fazer isso. Aí o pastor me chamou e falou, cara, ó, ele abriu a Bíblia em Efésios 4:11 e falou, ó, Deus chamou uns a pastores, apóstolos, mestres, evangelistas e profetas. Ele falou, não adianta eu querer te consagrar diácono, que você não é diácono, cara. Você não adianta eu querer te consagrar outra coisa, eu vou te consagrar evangelista, você é evangelista. E aí me consagrou evangelista, e aí foi quando eu comecei a me dedicar tão exclusivamente à questão de Bíblia, né? De leitura de Bíblia. Aí foi quando eu mergulhei mesmo de cabeça. Isso tem para mais de 15 anos, por aí, vamos colocar, acho uns 15 anos. Caramba, que coisa linda, que história maravilhosa. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Mas ainda gosto bastante de música, em casa tem meu violão, meu piano, gosto de arranhar, tudo na orelhada, tudo no Cifra Clube. Mas toda vez quando eu pego lá, mas eu gosto. Quando tá no meio do sermão e puxa alguma coisa, tipo assim... Não, eu tive problema... Não é esse pastor assim que cara, no meio do sermão puxa uma música. Não, eu já fiz, assim, já fiz de sentir, vou cantar aqui uma música, mas não 99,9% das vezes não. Sim. 99,9% das vezes não faço. Mas gosto muito de música, gosto muito de música. Já parou pra pensar, Felipão? Assim, isso aí que o senhor falou, pastor, pra mim me chama muita atenção.
Porque tem muita gente dentro da igreja falando assim, caramba, qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Você teve um pastor, né? Que te direcionou. Te direcionou. Você é evangelista. Te encaminhou. E te encaminhou. Interessante disso, Evandro. Desculpa te cortar, meu amigo, tá? Ai, derrubei até água aqui no trem. Opa! Não, olha que tá, tudo beleza. Eu me lembro uma vez que eu não era... Não, tranquilo, pode deixar. Eu fui cantar numa igreja, eu ainda tava no Espírito Santo. Vou pegar um papel toalha ali. Não, fica em paz, vai só uma gotinha aqui, pá. Aí fui cantar. Quando eu cheguei lá, o pregador não tinha ido. Aí a pastora, na época, né, da igreja, né, ela falou assim, pô, você podia pregar. E eu me lembro até hoje o que eu preguei. Obrigado, Evandro. Eu preguei Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a carga será tirada do seu ombro, o jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu preguei exatamente sobre isso. O jugo será despedaçado por causa da unção. Mano, foi um negócio assim, extraordinário. Eu sou suspeito em falar. Mas sabe aquele dia que você fala assim, me achei? Cara, me achei. Eu fui pra casa, quando eu tava no banho, morava numa casa muito simples. Não tinha porta no banheiro, pô, era uma cortina, daquelas cortininhas. Sim, eu tava tomando banho, não tinha piso, não tinha nada. Aí eu falei com minha mulher assim, falei, Deus tá redirecionando meu ministério. Ela falou, que isso, você ama cantar, seu CD tá quase pronto. Eu falei, não, isso aí é só um atalho. Isso é só um atalho. Eu senti hoje que o negócio é diferente, não é música. Até posso gravar no futuro, fazer alguma coisa, que eu amo música, mas a minha vibe é outra. E aí, cara, foi dito e feito, alguns anos depois aconteceu isso que eu falei pra vocês e eu aposentei a música no altar, né? Pra não ministro a música no altar e me dediquei à mensagem. Aí você falou, Evandro, algo muito interessante. Alguém enxergar isso é muito importante. Mas eu gosto muito de pontuar o seguinte, que é uma das perguntas que eu mais recebo. Filipão, pastor, qual é o meu propósito? Eu nunca descobri meu propósito. Irmão, guarda isso. Ninguém descobre propósito parado. Uou. Amém, que legal. Propósito não se revela na inércia. Vou repetir porque vai dar um corte legal. Não se descobre propósito na inércia. Quem não se envolve, não se desenvolve. O cara fala assim, eu não sei pregar, nunca tentou. Eu não sei cantar, nunca tentou. Eu não sei tocar, nunca tentou pegar um violão. Pô, mas, irmão, você tem que se envolver. Uma hora você se acha. Você faz uma coisa aqui, faz outra ali, uma hora você se acha. Você vai se encontrar. É Davi. Mata leão, mata urso, cuida de ovelha. Pra quê? Tem algo maior lá, o gigante. Que eu tô passando aqui, eu já passei lá atrás. Tô encarando o gigante aqui, mas eu já encarei o urso e o leão lá atrás. Ou seja, aquilo tava me preparando. Agora, se ficasse parado dentro de casa, igual os outros irmãos, não arruma nada, irmão. Então, o propósito, você descobre assim, eu faço a diferenciação entre propósito e chamada. Qual a diferença entre propósito e chamada? Que às vezes a gente usa muito o nosso crentez. Você tem uma chamada, tem uma chamada. Na minha concepção, tá, gente? A chamada é quando Deus aperta o play. Você já tem o propósito. Que irada. Mas quando Deus faz a chamada, ou seja, a chamada é para você começar a viver o seu propósito. Vou te dar um exemplo clássico que eu uso nas minhas ministrações. Moisés. Moisés nasceu com um propósito. O libertador. Ele iria libertar Israel do cativeiro. Sabe quando que ele vai receber a chamada? Em Êxodo 3, aos 80 anos de idade. Ele passou 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos apacentando ovelha no deserto, mas quando ele tem 80 anos, está lá Êxodo 3, apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, atrás do deserto de Midian, a sarça começou a queimar. Vou me aproximar. Tira a sandália, Moisés. Que foi, senhor? Vou te usar para libertar o meu povo. Agora você vai viver o seu propósito. Já tinha um propósito. O que é a chamada? É o tempo de você atender o propósito. Então, usando um português mais corriqueiro, mais comum, a chamada é quando Deus aperta o play. Então, o que você tem que entender? Quem está assistindo a gente? Você já tem um propósito. Agora vai chegar a hora do propósito se manifestar. Aí a chamada é você entender que Deus está te chamando para viver o seu propósito. Já tem um propósito. Agora a chamada é quando Deus fala, agora é o tempo de você viver aquilo que eu te preparei a vida inteira para fazer. Ou, isso também é muito particular. Poxa, Moisés começou a viver os 80 anos do propósito. Aí uma notinha de rodapé aqui, foi Moody, o grande pregador, Moody quem disse, né, que Moisés passou por 3 ciclos de 40 anos. 40 anos lá no Palácio de Faraó, 40 anos em Midian no deserto e 40 anos guiando o povo até Canaã. Aí Moody diz algo fantástico. Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, príncipe no Egito. Passou 40 anos descobrindo que não era ninguém. Pastor em Midian. E os últimos 40 ele descobriu o que Deus faz com ninguém. Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus do céu, cara. É o tempo do propósito. Aí só que Moisés começa aos 80, Lipão. Mas e Samuel? Começou com 5, mais ou menos. Que a mãe dele leva ele pro santuário, ele já ouve Deus. Ele nem entendia, foi perguntar a Eli, o senhor tá me chamando? Não, quando você ouvir de novo, fala, eis-me aqui. Já era Deus chamando Samuel pro propósito dele, com 5 anos. Davi, muito provavelmente, tinha 17 anos ali quando começou a viver o propósito dele também. Então isso é muito particular, entre Deus e você. Mas uma coisa é certa, propósito você já tem, irmão.
Agora vai chegar a hora da chamada. Deus dizendo, agora é tempo de você viver o seu propósito. Caramba, sabe o que é muito legal? Assim, é muito legal quando alguém que tu admira, no caso eu com o pastor Renan, né? Que passou a ser uma referência pra mim, fala coisas que eu já faço na prática. Isso é maravilhoso. Né? Isso é muito legal. Pra mostrar que tá no trilho, cara. Pra mostrar que tá no trilho. Exato. Você fala, caramba, é isso aí que eu sempre pensei. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Porque, por exemplo, tem amigos que vêm trocar ideia comigo e falam assim, pô, Evandro, eu não sei qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Fala assim, mano, você tem que se mexer, irmão. Perfeito. E aí eu sempre falo uma coisa, uma coisa é o chamado de todo mundo, é propagar o evangelho. Aí, tá ligado? Tipo assim, você tem que mostrar Jesus pra todo mundo. Isso aí é... Na verdade, mano, isso é uma ordem. Isso é uma ordem, exatamente. Meu chamado é pregar, o de todo mundo, é uma ordem, vai. Cada um no seu jeito, no seu estilo. Nem todo mundo vai usar o altar pra pregar. Isso aí. Eu gosto muito de Dorcas, cara. Desculpa, eu tô não, a gente quer te ouvir mesmo. Dorcas morre em Atos 9, final de Atos 9, se não me engano. Dorcas morre e chamam Pedro lá pra orar por ela. A mulher tá morta lá no sobrado, lá no alto da casa. Aí as viúvas e os órfãos vêm com os vestidos e roupas que Dorcas fazia. E o texto diz que Dorcas era discípula. Mano, a única mulher que recebe o título de discípulo, matetria, cópia, xerox de Jesus. E a mulher nunca pregou. Fazia vestido para órfão e para viúva. Porque para ser discípulo, eu só preciso usar o que eu tenho para o reino crescer. Meu Deus do céu. Então, de repente, o meu chamado não é o microfone, não é o altar. Outra coisa, mano, que a gente tem que pontuar, as pessoas pensam que propósito tem a ver com ministério. Nem todo propósito é vida ministerial. Tem gente que nunca vai ocupar um microfone, mas o propósito do cara é o quê? Bastidores. É estar lá na igreja ajudando, fazendo alguma coisa por trás. E às vezes não é nem na igreja, é na empresa que o cara trabalha. Na igreja o cara chega, senta e cultua. Mas no trabalho o cara é um leão, irmão. As pessoas olham o testemunho do cara, a vida do cara. Pô, me leva na sua igreja. Pô, cara, ora por mim. Vocês já passaram por isso. O cara que é ímpio, às vezes fala, pô, ora por mim. Então, não existe isso de você é só ministério. Não, às vezes você nunca vai ocupar um microfone, você nunca vai subir no altar, você nunca vai estar num podcast como esse aqui. Porque o seu negócio não é câmera, não é televisão, não é nada. Mas no seu lugar há um propósito, alguma coisa que Deus vai te usar naquilo ali para você fazer. Propósito pode ser, o cara pode ser um grande empresário, e aquela empresa ali vai ser um sustentáculo do reino de Deus, né? O cara pode ser um Uber lá, meu irmão, sem problema nenhum. Cada passageiro que entra lá tá largando a semente, é um louvor que tá no rádio, alguma coisa. Então, não tem esse negócio de que só é ministério que chamado e propósito tem a ver só com ministério. Não, é atividade de vida. A definição, não sei se eu falei isso aqui num dos podcasts que eu gravei, não sei se vocês ouviram. O que é propósito? Eu falei com o pastor Clésio. Sim, é o proponere. É o pró, à frente, ponere, por. Né? O que é proponere? É pôr à frente. O que é propósito? É aquilo que você vai ocupar o seu futuro fazendo. Você olha pra frente e fala assim, eu não consigo me ver sem fazer isso aqui. Eu me vejo com 80 anos de idade. O que eu não vou... O que aos 80 anos eu ainda vou estar fazendo? Isso aqui é um indicativo do seu propósito. É aquilo que você vai ocupar o seu futuro. Então, isso aqui é um indicativo do que pode ser seu propósito. Que irado. Que coisa linda. Irado. Isso aqui faz parte do nosso propósito. Exatamente. Eu ia falar agora, você. Isso é propósito, cara. Faz parte. Isso é propósito. Eu particularmente, pastor, em 2013, eu dei o primeiro passo para tentar juntar o dom que Deus me deu, que é o dom da comunicação, com a minha fé. Legal. E tentar usar esse dom para falar de reino, falar de Cristo e tal. É isso aí. Em 2013 não rolou. Em 2018 eu tentei uma outra coisa, acabou não rolando. E aí em 2021... rolou. No ápice da pandemia. No ápice da pandemia. No ápice de uma crise pessoal, emocional, numa existencial. Amistosa. Exatamente. Mano, eu gosto muito quando eu falo da viúva de 2 Reis 4, que o azeite vai multiplicar. Cara, a crise é um terreno fértil para Deus fazer milagre. Isso é real. Engraçado, pastor. Desculpa, agora eu que interrompi. Fica à vontade. Tá, porque hoje eu troquei uma ideia com a minha esposa. Legal. Eu tô falando isso muito gravando aqui, eu não tenho orgulho nenhum disso, mas também não tenho vergonha. Perfeito. E às vezes eu falo só porque de repente alguém possa se identificar, isso porque aí. Nas últimas gravações eu falei algumas vezes, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade, que é um negócio muito esquisito, né? Sim. Então eu vivo com muita amanhã, muito futuro na minha mente. É o TAG? Você tem TAG, transtorno de ansiedade generalizado? Não, o TAG, não chega a ser o TAG, chega a ser o TAG, não. Tem o TAG, que é o generalizado. Não chega a ser, não. Mas meus sintomas são, eu penso muita coisa ao mesmo tempo, meu coração acelera, eu tenho dificuldade de concentração por conta dessa quantidade. Insônia às vezes e tal, enfim.
Aí eu tava falando com a minha esposa hoje de manhã, falando assim, caramba, amor, eu tô vivendo uma ansiedade desde sexta-feira. Nem falei contigo, né? Ontem eu falei um pouquinho. Ontem você falou um pouco. Mas eu tô tentando administrar uma ansiedade minha desde sexta não, desde antes, quando eu falei que eu fui lá no Hortifruti. Desde semana passada eu tô administrando, que eu tô sentindo que tá aumentando alguma coisa em mim dessa ansiedade. Aí hoje eu fui trocar uma ideia com a minha esposa, falei, pô, amor, eu tô com uma ansiedade gritando aqui e tal, não sei o que. Ela falou, Evandro, eu como sua esposa eu te falo, você hoje é outro ser humano da crise que você tava vivendo no auge da pandemia. Hoje eu enxergo um marido melhor, eu enxergo um homem mais atento e tal. Tá doendo, Evandro? Você tá pensando mil coisas, mas eu como sua esposa eu te falo, continua, porque mesmo sangrando, Deus vai te honrar que você tá no caminho certo. Eu falei, caraca, mano, glória a Deus. Glória a Deus. Coisa linda. Coisa linda, né? Isso é a cura. A marca de um guerreiro. Ela entregou a cura. É verdade. Meu Deus do céu, me emocionei agora. É verdade. Forte. Aí eu fiquei felizão e tal, enfim, aí o propósito vai sendo cada vez mais martelado no coração, que é, cara, Deus me deu o dom da comunicação. Eu gosto de fazer isso. Comunicação é um dom, brother. Eu gosto de conhecer gente, eu gosto de conhecer histórias, sabe? Também gosto. Filipão tá embarcado, trabalha com comunicação há muito tempo também, né? Mas essa loucura aqui de estar vivendo na frente das câmeras foi esse cara que depositou no meu coração, porque antigamente eu era só staff, né, pastor? Assim como o senhor, eu sempre participei de montagens de áudio, vídeo e tudo, né? Fiz parte de um processo de um projeto social da igreja, que eu fui voluntário, aprendi a minha profissão lá, e de lá eu saí pro mercado de trabalho, mas nunca fiz nada na frente das câmeras. Uma vez onde eu trabalhava na HIT, a gente fez um programa, mas foi mais descontração do que realmente uma responsabilidade. E é isso que o senhor está falando. Vai crescendo, né? Isso vai tomando conta do nosso propósito. E aí a gente vai se... Realmente, poxa, é isso daqui o propósito, ele trabalha de forma crescente. O cara com um vozeirão desse, né? Nos bastidores, né? Tá louco. Época de rádio FM, o meu sonho era ter uma voz dessa aí pra fazer rádio, cara. Não, e tem que ver... Faz uma vozinha de locutor aí. Vai. Eu brinco que falo... 93 FM, MK, a sua rádio. Olha aí, MK. Olha aí, MK. Vamos colocar esse logo aqui nessa tela aí, ó. Ajuda nós. Aí, ó. Cara, o propósito ele é crescente. Usando o texto que você usou de Davi e Golias. Por que Davi enfrentou o urso e o leão antes? Minha primeira professora de hermenêutica, mano, foi minha mãe. Hermenêutica é a arte de interpretar texto bíblico, ou a ciência, como alguns querem, porque tem regra, tudo. Mas assim, sem ela saber o que era hermenêutica, nem eu. Ela nem tinha ideia de que era isso, nem eu. Eu com meus 8, 9 anos de idade, pregar em culto de criança. Mãe, como é que eu faço para pregar a Bíblia, meu filho? Vai ler a Bíblia. Mas como é que eu faço para entender? Aí minha mãe me deu 2 conselhos, mano. O primeiro deles foi o seguinte, meu filho, sempre que você for ler Bíblia, você for estudar, faça essa oração. Qual, mãe? Deus, me revela o que os meus olhos não estão vendo. Uma oração que minha mãe me ensinou. Repita essa oração, tem 30 anos. E a segunda coisa, ela falou, meu filho, Deus não ocuparia uma vírgula desse livro sagrado com alguma coisa que não tivesse propósito, que não tivesse alguma função. Se tá aí, tem alguma coisa para aprender. E aí eu fiquei pensando sobre Davi e Golias, falando sobre propósito. Davi e Golias, eu prego essa mensagem. Por que ele havia encarado urso e leão antes? O urso, naquela região do Oriente Médio, lá na época de Davi, o urso que tinha maior espécie lá era o urso pardo. E o urso pardo, ele é um quadrúpede. Quando ele corre, quando ele caminha sobre as suas 4 patas. Mas quando ele vai atacar, ele fica de pé. Por isso que Davi fala, eu agarrava na barba, porque o urso ataca de pé. Ele corre sobre as 4 patas, mas quando vai atacar, ele fica de pé. E o urso pardo, na idade adulta, 2 anos aproximadamente, ele chega a atingir 1,70 m sobre as 4 patas, mas quando ele fica de pé, ele dobra o tamanho. 3,40 m. E qual era o problema de Golias? 6 côvados e 1 palmo, 3,20 m. Então o inimigo alto, Davi estava acostumado a enfrentar. Você vai encarar ele, Saul. Esse cara é moço, esse cara é guerreiro desde a sua mocidade. Esse cara tá acostumado a quebrar pescoço, a sangrar homem. O tempo que você tem de vida, esse cara tem de guerra. Eu não tenho medo do tamanho dele, não. Inimigo grande, tô acostumado a encarar, só que ninguém vê. Mas já encaro faz tempo. E outra coisa que Golias usava, a voz. Dai-me um homem pra pelejar comigo, pá. Todo mundo tinha medo de Golias, porque o cara tinha uma vozeirão. Imagina a caixa torácica do cara, né? Um leão não vale o rugido dele. Você pode ouvir até 8 km de distância. E o leão não ruge pra atacar, ele é um felino, ataca no silêncio. Mas ruge pra marcar território. Era o que o Golias estava fazendo, marcando território. Só que Davi já tá acostumado com o rugido de leão, irmão. E quem já ouviu o rugido do leão não tem medo do grito do gigante. Uou. Então o propósito é progressivo. Começou com leão, com urso, barulho, inimigo alto. Quando ele viu Golias, falou, já tô preparado para isso faz tempo, irmão.
Não precisa ter medo desse cara, não, deixa comigo. Ah, mas esse cara é guerreiro desde a sua mocidade. Muito olha o que Golias fala, olha o que Davi fala pra Golias, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, não importa com o que você vem, importa em nome de quem eu tô indo. Você pode vir com o que você quiser, irmão, eu sei em nome de quem que eu tô indo. Então, já foi. Isso é a proposta progressiva, cara, que você falou. Felicidade de receber o senhor aqui no Miló, porque eu tenho aprendido tanto, todas as mensagens que o senhor, aqui no podcast do senhor, no Querix. Inclusive tá indicado aí, tá bom? Propaganda aí, ó. Super indicado. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Exato. Vai lá, ajuda nós aí. Faz esse tempo aí acontecer pra você. Se inscreve lá no canal. Se inscreve no canal. Eu vou levá-los no meu podcast. Aí vocês vão ver o negócio virar mesmo com força. Vou recebê-los no meu podcast, que é aqui também, só muda a imagem da tela. E nós vamos. Que beleza. Muito bom, muito bom. Vou fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. Você veio de um contexto, assim, bem religiosão, né? Muito. Usar bermuda nem pensar, jogar bola era do demônio. Ovo do capeta e por aí vai. Essa transição pro evangelho que a gente vive hoje, pro senhor foi tranquilo? Não, eu vou te dizer, até... pra não errar muito feio aqui, mas até uns 5, 6 anos atrás eu não usava bermuda ainda. É mesmo, né? Não era porque eu tinha medo de usar e Deus me cobrar, é porque eu fui tão criado dentro dessa linha que pra eu mudar foi difícil. Eu sabia que não tinha problema nenhum, mas eu não usava. Aí eu lembro um dia, cara, eu fui pro shopping com a minha família, aí calorão, morava em Caxias, um calor terrível. Aí eu falei, eu vou de bermuda hoje. Não saí de bermuda de jeito nenhum. Aí botei a bermuda. Cara, quando eu cheguei no shopping, passei na praça de alimentação, a turma, pastor, vem fazer uma foto com a gente. Olha. Hoje a casa cai. Já espiritualizei. É Deus querendo que eu não use bermuda. Conversa, piada. Aí o pastor Silas, que é meu pastor, que falou, cara, deixa de ser bobo, rapaz, tá preso na religião. Só pode usar bermuda. Mas assim, foi paulatino. Mas até hoje ainda trago comigo algumas coisas, porque eu fui criado assim, né, cara? Então até... meus filhos já não têm essa dificuldade, mas o ambiente... A filosofia afirma isso, né? Que o homem é um produto do meio e até certo ponto eles têm a razão mesmo. Você acaba se tornando ali um resultado do ambiente que você vive. Mas assim, cara, eu glorifico muito a Deus por ter tido essa criação. Porque me preparou, de certa forma, me preparou para muita coisa, né? Assim, eu costumo falar com a galera dessa minha geração, não que seja muito diferente da de vocês, né? Eu tô com 39, mas assim, a galera que veio da Blé tá pegando esse tempo. A gente pegou essa transição, né? Pegamos a transição de dois extremos. Quando não podia nada e agora quando pode tudo. É verdade, é verdade. Entendeu? Antes não podia nada, agora pode tudo. É verdade. Até podcast. Então eu fiquei no meio aqui. Então eu peguei as duas transições, cara. De não poder... De me pregar de terno e gravata. E hoje eu vou assim, do jeito que eu tô. Saio daqui, vou pra igreja e prego de boa do mesmo jeito, sem problema nenhum. Então peguei essa transição. É a mesma coisa do cara mudar do analógico pro digital, né? É isso aí. Verdade. Então a gente teve essas duas experiências. Mas eu não tenho o que reclamar, não. Eu até digo isso, eu tenho muitas saudades, não nostalgia, mas muita saudade da minha infância, desse tempo. Um tempo bom, de muita experiência com Deus. Não tô menosprezando, é o que você tá falando. O evangelho é um negócio muito particular, Deus se revela para cada um de um jeito, né? A doutrina do cristianismo não muda, mas agora a maneira como Deus se revela... Para Saulo foi no meio do caminho em forma de uma luz. Para Pedro foi na beira do rio, na beira do lago, como pescador. Para a mulher samaritana foi na beira do poço. Para cada um, Deus se manifesta de um jeito. Entendeu? Mas eu glorifico muito a Deus por isso, porque foi um tempo de muita experiência com Deus. Poxa, eu sou pentecostal, eu fui batizado com o Espírito Santo com 8 anos de idade na escola bíblica dominical, velho. Ai, que lindo. Aprendendo, ouvindo a escola dominical. Eu aceitei Jesus, embora a gente nem todo mundo usa esse termo, né? Mas assim, usando o termo assembleiano, eu me converti, aceitei Jesus aos 7 anos de idade, mesmo sendo filho de crente. Um dia eu cheguei lá, não tinha salinha pra criança, irmão. A criança tinha que ficar no culto calada, senão tomava puxão de orelha. E minha mãe chegava na igreja, minha mãe dizia, ó, vai no banheiro e bebe água, porque quando começar o culto, não sai mais. E tinha que ficar quietinho no culto, irmão. Não era culto de 1h30, não, brother. O pau quebrava, irmão. 9h30 da noite tava passando pro pregador. O giripoca piano. Mas um dia eu sentado lá, cara, 7 anos de idade, ouvindo o pregador, eu entendi que o evangelho era pra mim também. Falei, poxa, eu preciso tomar essa decisão, independente do meu pai, da minha mãe, e fui lá e me converti aos 7 anos de idade. E aí fui tendo experiências com Deus, né? E eu glorifico a Deus por essa base que eu tive. Não tenho o que reclamar, não. Sim. Claro que eu encontro até hoje, meu pastor da minha infância, ele diga, rapaz, a gente fazia muita coisa por excesso de zelo, por falta de conhecimento, né?
Então, mas me ajudou muito a crescer. Tanto é que eu amadureci muito cedo. Eu penso que eu amadureci muito cedo. Por quê? Porque eu fui consagrado cedo, eu me casei cedo, trabalhei cedo. Cara, eu tenho cicatriz no meu corpo. De 8 anos de idade eu já trabalhava. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, casei cedo, fui consagrado cedo, comecei a pregar cedo, viajar o Brasil cedo. E um dia eu perguntei a Deus, falei, Senhor, por que tão cedo? E aí, Deus comunicou a minha alma, é porque eu queria te usar cedo, então tinha que te preparar cedo. Engraçado, né? A minha pergunta para Deus é o contrário, sabia? Por que tão tarde? De verdade. Eu faço essa oração pra Deus, eu falo assim, Deus, tudo que acontece comigo eu acho tão demorado. Tão tardio? Tão tardio, de verdade. Não sei se é porque talvez a minha maturidade tenha demorado pra chegar, ou eu demore pra administrar as coisas de uma forma que Deus queira. Ou a entender o que Deus queria. Exatamente. Ou a entender o que Deus queria também, que tem muito isso. Agora não tá falando de Samuel, lá com 5 anos no santuário. Se não tem um Eli pra falar, quando Deus te chamar de novo, você fala que teu servo ouve. Se não tivesse um Eli, ele ia ficar passando a vida inteira ouvindo a voz de Deus, pensando que era alguém chamando ele. E eu sei que também tem um monte de coisa que é culpa minha, que eu mesmo fico protelando, né? Isso aí. Com certeza. Certeza absoluta. Por exemplo, pastor, eu queria ter casado mais cedo. Casei com 27 anos e nem casei velhão, né? Eu tinha o sonho de ter uma casa. Sempre quis. Tenho o sonho de ter uma casa, conquistei minha casa tem 3 anos. Legal. Sabe? Eu me converti com 22 anos, mas na verdade eu comecei a viver o evangelho com 27 anos. Que foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Isso mudou a minha vida. Tudo. Eu me converti, mas eu não li a Bíblia. Eu vivi um evangelho de púlpito, de pastor pregando, né? Me preenchia de uma certa forma, ao ponto de não me fazer desacreditar de Cristo, da cruz. Mas quando eu passei a ler a palavra, aí meu relacionamento Posso fazer uma comparação? mudou total. A gente tava falando de comida mineira aqui, né? Sim. Isso que você tá falando é a mesma coisa do fast food e do fogão a lenha. Você vai no fast food, vai matar sua fome. Agora, qual o nutriente que tem ali? Num Big Mac? Não tem nutriente nenhum. Você come um miojo e mata sua fome? Claro. Mas assim, no Amado uns 3, 4 miojos. Mas o miojo não tem nutriente. Te sacia naquela hora, mas não tem nutriente. É o evangelho que você vive por terceiros. Você ouve e fala, que legal, ajudou, mas daqui a pouco tá vazio de novo. Por quê? Porque não é alimento sólido. O alimento sólido é a palavra. Você tem que comê-la, tem que se alimentar dela. Aí sim você tá comendo alimento sólido. E se relacionar, e é que eu vou te fazer uma pergunta. Vamos. Se relacionar com o não de Deus é muito complicado. Muito difícil. Eu me formei na faculdade, sou jornalista, né? Legal. Em 2012. Pastor, eu, na 4ª série da escola... Já falei isso aqui, Filipão? Já algumas vezes, né? Acho que já. Na 4ª série da escola, uma professora passou um trabalho de aula, falou assim, simule uma profissão que vocês vão explicar essa profissão na sala de aula. Aí eu falei, caramba, eu acho que eu quero ser jornalista, quero ser repórter. Eu vi a televisão, os caras falando de futebol. Falei, eu quero ser repórter. Repórter esportivo. Aí fiz uma câmerazinha de papelão, um microfonezinho de papelão e fingi que tava fazendo um link. Que na época eu nem sabia que se chamava link, né? Era link. Exato. Aí eu falei, caramba, eu quero ser jornalista. E desde então, nunca saí dessa convicção. Entrei na faculdade, me formei, abri mão, enquanto estágio, de empresas que me dariam uma mão de obra legal para estar numa empresa que me desse a possibilidade de trabalhar com esporte. Foi na empresa que eu conheci ele, que foi a HIT. Eu entrei como estagiário, montei um programa de esporte, formato, cenário, pegada do programa e tal, para uma menina apresentar. Depois ela saiu, eu comecei a apresentar. E meu foco era, um dia eu vou trabalhar numa emissora grande. A princípio eu queria Sport TV ou ESPN, mas eu queria muito a Sport TV. Se 2014, que a Copa seria no Brasil, não rolar, em 2016, com certeza vai ser porque é cidade do Rio de Janeiro. Com certeza vai ter vaga. E teve um monte de vaga, eu vou tentar encurtar, senão vou ficar falando até o final do podcast. Basicamente, eu falei com Deus assim, Deus, eu quero isso desde a minha 4ª série. Se me chamarem e não for da sua vontade, eu vou mesmo assim. O senhor sabe, do meu coração não adianta eu mentir. Então, se não for da sua vontade, essa vaga que tá praticamente fechada, fecha a porta. Uau. Meu sonho desde a 4ª série. Aí o que Deus fez? Fechou a porta. Mas como doeu, pastor. Mas como doeu. Como doeu. E te falar que assim, não fiquei rebelde com Deus nem nada, mas o processo de entender aquele não foi demorado. Imagina Moisés no alto do Monte Nebo. Olha aí. Vendo a terra de longe. Meu Deus! Olha a terra, Moisés, tô vendo. Posso entrar, Deus? Não. O que eu faço? Morre. Bum. Meu Deus. Dia que Deus virou coveiro, ainda enterrou Moisés. Acabou, não. Paulo. Pai, esse espinho na carne. Cara, Paulo recebeu um espinho na carne por uma coisa que ele não pediu.
foi dado, ele fala na terceira pessoa, mas tá falando dele, né? Conheci um homem que foi até o terceiro céu, a visão tão excelente. E para que eu não me a soberba não me pegasse, foi me dado um espinho na carne. O cara ganhou um espinho na carne para o que ele não pediu para ver o céu. Mas Deus mostrou, ele falou, agora eu vou te dar um espinho na carne aqui, para você não ficar soberbo, pra você ver de onde você veio, pra saber quem é você, de vez em quando. E ele orou 3 vezes, dentro da cultura judaica, 3 vezes é a expressão máxima. Por isso que Jesus, por que Jesus só orou 3 vezes no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim o cálice. 3 vezes, não orou 4, nem 5, nem 6, porque para repetir a mesma coisa 3 vezes é a expressão máxima. Por isso que Isaías 6, os serafins falam santo, 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 a expressão máxima. Quando Jesus ia falar algo muito sério, ele dizia, em verdade vos digo. Agora, 3 vezes foi só com o Pai. Quando Paulo fala assim, 3 vezes, que alguém fala, pô, só orou 3 vezes? Irmão, 3 vezes ali é o ápice. Paulo tá dizendo, eu fui no máximo. 3 vezes eu orei, Deus, tira o espinho na carne. As 3 vezes a resposta foi a minha. Não vou tirar. A minha graça te basta. É aqui que tá o segredo. Deus dá o não, mas manda a graça junto. Deus nunca te dá não sem graça. Ele dá o não, mas dá a graça pra você suportar o não. Ele dá a graça, mas dá... Ele dá o não, mas dá a graça pra você suportar aquele momento. Pra você passar, pra você entender, pra você continuar a jornada. Mas isso é uma grande realidade que tem que ser pregada. Deus também diz não. É verdade. Eita. Deus também, o mesmo Deus que diz sim, também diz não. Não, não vai, não é essa pessoa, não é esse momento, não é o que eu quero. E uma coisa que eu aprendi é que o não de Deus, não é que Deus está me negando alguma coisa, ele está me livrando de alguma coisa. Deus nunca diz não para negar, Deus diz não para livrar. Alguma coisa iria acontecer no meio da jornada que eu não tenho capacidade para discernir. Então, se Deus está dizendo não, irmão, é livramento. Não é negação. Deus não está te privando de nada. Deus está te livrando de alguma coisa. Amém, eu tenho certeza disso. Isso aí. Talvez se você estivesse lá, poderia estar numa condição financeira melhor, né? É que o Amado já é milionário, poderia estar mais milionário ainda, né? Teu servo está pronto, Senhor. Obrigado, Jesus. Mas talvez não estaria feliz. Real. Sua esposa não diria pra você, como disse essa semana, Real. você tá tão melhor, você tá tão diferente. Mano, Deus não... A gente fala, Deus não escreve, Deus escreve certo por linha torta. Deus escreve certo por linha certa. Totalmente. Não, até a minha oração pra Deus foi porque igreja é tipo futebol, né? Tem futebol domingo e quarta, né? Igreja é a mesma coisa, né? Culto é domingo e quarta. Isso aí. E basicamente os dois conflitam. Então se eu fosse lá pra TV, pastor, eu basicamente não ia conseguir ir pra culto, sabe? Eu falei, Deus, o Senhor conhece meu coração. Se eu for pra lá e for desviar, eu não quero, sabe? Porque é a máxima do crentez, né? O carvão fora do braseiro, irmão. Já se apaga, apaga total. E porta fechada não quer dizer que não tem milagre, né? Entra Noé, fecha a porta. Deus fechou a porta da arca por quê? Porque não era um cara igual a gente, brother. Imagina meus amigos de infância. O cara tinha 500 anos. Não é possível que não tinha relacionamento, né? Pô, muito relacionamento. Ô, Noé, vamos aplicar o texto, né? Sou o seu padrinho de casamento, se ele tivesse com a chave. Pô, Senhor, o cara é meu parceiro, pô. Gravou podcast comigo. Vou abrir só pra ele. Ele falou, não, eu vou trancar e vou levar a chave, Noé. Por quê? Porque eu tô fechando essa porta pra te livrar. Porque se eu deixar ela aberta, o mundo vai entrar na arca também. Então não quero que você se contamine. Então vou fechar a porta. Você vai lá pra 2 Reis 4, a viúva. Pega vaso emprestado e pega do seu azeite e derrama nos vasos que você pegar emprestado. Mas de porta fechada. Porque tem milagre, brother, que só acontece com porta fechada. Tem provisão que Deus só faz quando a porta fecha. Mateus 6,6, quando for orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Porque o Deus que vem em oculto também recompensa em oculto, cara. Não, tem coisa que Deus só fará com a porta fechada. Não adianta. A gente vai para Apocalipse 3, né? Lá a igreja de Filadélfia. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. E a galera penteca, né, meu? Turma, pega esse texto e vibra, né? Mas o mesmo texto diz, eu tenho a chave de Davi. Que abre, ninguém fecha. Mas quando fecha, ninguém abre. Então Deus também é especialista em fechar a porta. Não vai achando que é só porta aberta, não, que evangelho não é só porta aberta, não. Meu Deus. Eu vou voltar na questão lá da Bíblia. Vamos. Porque a gente vai vivendo o evangelho e tentando suprir as brechas que a gente enxerga no evangelho a partir das nossas experiências, né? Então, assim, a minha vida com Cristo mudou depois de começar a ler a palavra. E eu comecei a incentivar muitas pessoas a lerem a palavra. Ótimo. E eu comecei a identificar que tinha muita gente que vivia como eu vivia antes, de não ler a palavra. Não ler. Eu não sei se... Aí eu fico numa dúvida assim, cara, será que isso tem a ver mais com a cultura do nosso país, que não tem a cultura da leitura? Será que isso é totalmente espiritual, o inimigo se levantando de fato
porque se você não lê a verdade, você não conhece a verdade? Ou é um misto dos dois? O que o senhor acha, assim, por essas andanças de igreja, de evangelho? O diabo trabalha com legalidades, né? Com brechas. Então, assim, o desinteresse parte de nós. E o diabo pode usar esse desinteresse para minar a sua fé. O diabo não tem a capacidade de implantar um desinteresse na sua cabeça. Isso aqui, não. Ele pode até sussurrar no seu ouvido. Mas aqui quem manda, irmão, aqui é você. Acabou. Então, o seu desinteresse pela Bíblia pode causar uma brecha, uma oportunidade para o diabo minar a sua fé. Mas parte de você. Se você quiser, se a pessoa quiser, ela dedica-se à leitura da palavra e qualquer outra atividade. Você sabe disso. O cara que não gosta de atividade física, uma hora começa a gostar. Isso aí. E por aí vai. Então, tudo parte daqui, da gente. É você. Se o cara quiser começar a ler... Decisão, né? É decisão. É igual Caim, quando chega lá, Deus fala pro Caim, o pecado já é a porta. Você decide o que vai fazer. Se você der vazão, o mal tá aí. Se você não der, faz o bem, você vai ser aceito. E Caim fez o quê? Optou pelo mal, matou o irmão. Então Deus falou, o poder da decisão tá contigo. Eu tô te dando aqui a oportunidade. É o povo no deserto. Tá aqui a bênção, tá aqui a maldição. Vocês escolhem. Agora, o relacionamento cristão com Deus, eu falei hoje isso na live que eu fiz, cara. Eu falei, é pena não ter o arquivo aqui no meu telefone. Poxa. Mas a leitura da palavra, por quê? Porque a maneira como... olha, vamos lá, Deus é a própria sabedoria. Deus não tem sabedoria. Deus é a própria sabedoria. Deus, em sua sabedoria, sendo a sabedoria, qual foi a melhor maneira que ele deixou para comunicar-se conosco? A palavra escrita. Meu irmão, não tem como ter relacionamento com Deus sem a palavra. Você pode ouvir o quanto você quiser, você pode assistir quantos podcasts você quiser, mas é lendo a palavra. Cara, foi o meio que Deus achou. Todos os profetas, na maioria, Deus dizia, escreve a visão, escreve a visão, escreve a visão. Por quê? Porque é a maneira que Deus se relaciona conosco através da palavra escrita. E, cara, não tem outro lugar que você vai encontrar informações sobre Deus a não ser na palavra. É a Bíblia que vai te mostrar a onisciência, a onipotência, a onipresença, a santificação, a própria santidade, perdão. Tudo em Deus você vai encontrar essas informações aonde? Na Bíblia. Então não tem como você dizer assim, eu tenho um relacionamento com Deus. Então você pode ter tido uma experiência com Deus, que não é relacionamento. É verdade. Né? Você vê o cara que... Vou dar um exemplo aqui. O cara se converte, o cara é ator, o cara é da mídia, se converte e fala assim, não, que agora eu tenho um relacionamento com Deus. Não, filho, você está enganado. Você tem uma experiência com Deus. Relacionamento se adquire ao longo do tempo e através da palavra. Tem que ler a palavra, examinar as escrituras, porque são elas que testificam de mim. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que produz santificação é a palavra, brother. E o negócio é tão sério que olha o que é que o diabo falou para Jesus no deserto, transforma as pedras em pães. E olha a resposta que Jesus dá para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que a gente pega o texto, a gente pega outros textos bíblicos e sempre aplica a palavra como pão. Verdade. Só que Jesus está dizendo o seguinte, o maior alimento não é esse aqui, não é o pão, o maior alimento é a palavra, é aquilo que Deus me fala. Aquilo que o Pai me fala. E o que é interessante, mano, eu não sei se eu falei isso aqui num podcast, olha como Satanás é ardiloso. Transforma pedra em pão. O que ele está querendo dizer para Jesus com isso? Só para matar a fome? Porque dá até um outro podcast, os 3 níveis da tentação de Jesus. Jesus foi tentado no físico, no emocional e no espiritual. Os 3 níveis de tentação que nós passamos. Por que o diabo não chegou apresentando uma mulher para Jesus, mas apresentando pão? Porque o instinto mais veemente que o ser humano tem é a fome. Por causa de fome, guerras são travadas. Por causa de fome, um pai rouba. Um pai, cara que é honesto, vê o filho com fome, ele entra no mercado e rouba. A gente já viu quanto isso. Por quê? Porque a fome conduz ao extremo. Meu irmão, o ser humano com fome, ele faz qualquer coisa. Por isso que o jejum é tão importante. Que o jejum te permite dominar o instinto mais veemente que você tem. E o diabo chega e fala, transforma pedra em pão. Ou seja, supra a sua necessidade. Detalhe, pão. Nasceu pão? Pão nasceu o quê? Trigo. E pedra? Nasceu pedra? Pedra sempre foi pedra. Então pedra é algo eterno. Pão é algo passageiro. Meu Deus do céu. Pedra. Por isso que Jesus disse, né? Que não ia ficar pedra sobre pedra. Só ele que suplanta isso. Ele é a rocha. Tão verdade é que a tipologia, uma das simbologias do Cristo é que ele é a rocha. Caraca, o diabo falou basicamente assim, ó, pega o que é eterno e transforma em temporário. Pega, exatamente. O que ele tá dizendo? Pega aquilo que é eterno e troca por aquilo que é fugaz, que é passageiro. E é o que o diabo tem feito hoje. Deus tem algo eterno pra nós e ele coloca coisas passageiras, é o pão. Aí, ó. Mata a sua necessidade agora, e o depois?
Então ele diz, nem só de pão viverá homem, ou seja, eu não vivo do agora. Meu Deus. Meu Deus! Eu não vivo do agora, eu vivo do depois, eu vivo do porvir. E é isso que o mundo não entende, Lipão. Por que esses caras são doidos, velho? O cara abre mão de um tempo dele pra ir pra igreja, pô, podia estar curtindo a vida, o cara tá com dinheiro, podia estar aproveitando, irmão, porque isso aqui é passageiro. A nossa pegada, a nossa vibe, ela é eterna. A gente não tá aqui pra transformar pedra em pão, irmão. Vai chegar a hora da gente comer o pão da vida. Mas não precisa trocar o que é eterno pelo que é passageiro. É o que o diabo estava fazendo. E aí, como é que eu consigo entender o que é eterno para minha vida? Só tem um GPS. Bible. Bíblia, irmão. É o GPS, velho. Não adianta. É ela que é o mapa. É ela que vai te mostrar a direção. Então, se você quer ter experiência com Deus, vai orar muito, que você vai ter muita experiência com Deus. Jejuma, você vai ver anjo, o negócio vai envergar. Sobe monte, vai ter um monte de experiência com Deus. Agora, quer ter intimidade com Deus? Palavra. Que coisa linda. Que coisa linda, irmão. Tá maluco, você tá doido. Meu Deus do céu. Você tá doido. Pastor, diga, infelizmente eu já tenho que caminhar pro final. Infelizmente. Mas tem que 20 minutos que a gente tá falando, tem uma hora, quase uma hora, de verdade. Alguém mexeu nesse relógio aí. Ô, produção! A produção tá aqui, mano. A produção tá aqui. Infelizmente, meu Deus, sabe o quanto eu não quero terminar isso aqui? É porque eu tenho um compromisso que eu não posso deixar. De boa. E aí já fica o meu convite pra numa próxima. Se vocês quiserem. E aí a gente tem que fazer o tema. E aí vem com o tema também. Vamos fazer ao vivo. Vamos falar da tentação de Jesus. Isso, legal. Te peço perdão de verdade. Isso, amiga. A hora que vocês quiserem, vai ser uma honra. Pode marcar que eu tô aqui com vocês. De boa mesmo. A gente quer fazer um ao vivo com o senhor. Vamos fazer, vamos embora. Funcionar e trazer a galera pra participar também, que eu acho que isso vai dar muito bom. É verdade. Vamos embora, vamos que vamos. A hora que vocês quiserem. Tô à disposição. Tem algum último recado pra quem tá assistindo a gente? Irmão, conhecereis a verdade vos libertará. Virou um jargão que o nosso presidente usa isso, né? Eu até falei isso aqui no outro podcast, João 8,32. Conhecereis a verdade. Eu gosto muito do pastor Antônio Gilberto, já dorme no Senhor, um mestre das Assembleias de Deus. O pastor Antônio Gilberto diz o seguinte: não é o conhecimento que liberta, é o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade. Jesus não diz, tereis conhecimento e o conhecimento vos libertará. Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque tem conhecimento que aprisiona. Você começa a conhecer tanto que você fica preso no conhecimento. Você fica preso naquilo que você acha que sabe, cara. Você fica preso naquilo que você acha que sabe. Na verdade, você não sabe nada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Cristo é a verdade. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse assim, eu tenho uma verdade, eu falo a verdade. Eu sou a verdade. Então, se eu puder deixar um recado pra galera que tá assistindo aí, irmão, não tem pra onde correr, não. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. E é tendo experiência com ele, é tendo comunhão com ele, intimidade com ele, você vai ver a sua vida transformar, mudar literalmente da água pro vinho. Aí você vai entender a loucura dessa galera. Fala assim, pô, como é que esse cara consegue ser tão alegre? Irmão, se a gente fizer uma enquete aqui agora, se o Lipão abriu o coração, se o Evandro abriu o coração, se eu abrir o coração aqui, cada um tem uma demanda maior do que a outra, brother. É verdade. É coisa que a gente não sabe nem como vai resolver. Mas por que a gente coloca um sorriso no rosto, irmão? É porque a gente não tá transformando pedra em pão. Porque a gente sabe que isso aqui é passageiro, nossa parada é eterna. Então, se eu puder dar um conselho para quem está assistindo aí a gente do outro lado, irmão, começa a procurar Deus em Cristo Jesus e vai mudar a sua história, vai mudar com certeza. Amém. Pastor, eu queria de verdade agradecer a sua presença. Valeu. Eu enxergo muito Deus na tua vida. Valeu. O senhor é uma referência, não é uma rasgação de vocês, bondade não é uma rasgação de seda, não, são meus amigos. É a gente que vive o evangelho e a gente também já passou por vários caminhos. É verdade. E várias pessoas tiveram próximas e a gente... eu tenho vivido isso, vivenciado, e eu quero deixar aqui minha palavra, porque eu posso dizer que eu estou convivendo com o pastor Renan e provar da vida dele e do conhecimento dele tem me acrescentado muito para a minha vida cristã, para o meu dia a dia, para a minha prática de viver Cristo no meu cotidiano. Muito obrigado. São dois Eliseu... Aqui, ó. Esquece tudo. Daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco você vai receber o pastor Renan, a gente vai estar assim do lado, assim, ó. Daqui a pouco Deus vai levar o pastor Renan em fogo, né? Olha, Filipão, aqui, opa, Deus, estamos aqui. É uma capa aí, vamos pegar essa capa aí. Valeu, galera. Obrigado pela companhia. Deus abençoe. Aqui na 2. Não esqueçam de se inscrever no canal. Isso aí. Vamos caminhar junto. Aqui, essa aqui do meio. Valeu. Tamo junto, valeu.